Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Alexandre Santos, sou o CEO da Strike Games, sou arte educador e hoje nós vamos ter mais uma live. Dessa vez será com o Marcelo. Ele é professor na UNEB no curso de jogos e ele dá aula de modelagem 3D. Aproveitar para passar alguns avisos e informes para vocês. Nesse período estamos fazendo diversas lives. Semana passada fizemos live com o professor Jaime Azevedo. E essa live já está disponível. Foram duas lives com ele e ela já está disponível lá no YouTube. Quem quiser assistir. Também tivemos uma live com a professora Sueli e ela já também a live já está online. Acabei de colocar. Também gostaria de informar para vocês a respeito dos nossos e-books. Nós temos dois e-books gratuitos que vocês podem fazer o cadastro aí nesse período e se divertir com eles, que é o 5 dicas para fazer jogos para a sala de aula, 5 dicas para fazer jogos não digitais para a sala de aula, e temos o mapa do seu jogo e a bússola das escolhas. São dois e-books aí que a gente está trazendo que são interessantes, vocês podem fazer o cadastro e baixar. E também temos um terceiro e-book, só que esse já é comercializado, que é uma aventura para produzir um jogo não digital ou um projeto gamificado, que ele traz um passo a passo e dicas para quem quer criar um jogo para a sala de aula. Paulo Spínola, mais conhecido como Marcelo, que ele tem tantos nomes, já está aqui online. Vou aproveitar, vou chamá-lo já para conversa. Aguardando aí agora que ele... Agora apareceu a imagem, mas está virada de cabeça para baixo, Marcelo. Tá aparecendo seu notebook, seu computador, em pé. Tá Gira a resolvido tudo ao câmera. contrário. Gira a câmera. Nossa. Visão de drone aqui no meio da live. Eis aí. Peraí, deixa eu ajeitar. O que está aparecendo aqui tá aparecendo o nome do Google e seu monitor aqui do. Não sei se é do seu notebook ou do seu computador. Não? Pra mim eu já tô vendo invertido aqui. O que você está vendo invertido? A câmera? Peraí, deixa eu tentar de novo. Não, aqui ainda não carregou a câmera normal, não. Aqui? Melhorou? Não. Que estranho, cara. Então, peraí um momentinho só que eu vou... Isso. Não, é que eu tô usando Você a câmera. começou com a câmera invertida? Comecei. Então, faz o seguinte, desconecte e conecte, que eu conecto você de novo. Vou desconectar aqui você. Okay. Só aguardando aqui, estamos com algumas dificuldades técnicas. Então, nesse meio tempo, Marcelo, eu vou aproveitar aqui e vou conversando com o pessoal. Para quem vem acompanhando e quem está chegando hoje, é o seguinte, a gente vem realizando diversas lives. Semana passada nós fizemos 3 lives, 2 com o professor Jaime Azevedo, que é um grande amigo. Ele trabalha na turma de jogos no Centro Juvenil de Ciência e Cultura. E ele bateu um papo com a gente do trabalho que ele desenvolve em sala de aula. Então ele contou sobre que ele está trabalhando atualmente com um jogo com a professora Aidil, que é sobre o coronavírus. Eles vão fazer um jogo digital. E aí eles vêm discutindo durante esse período de quarentena como é que vai ser feito esse jogo, qual o caminho que eles vão seguir, quais as escolhas que eles vão fazer. E também, com o Jaime, ele trouxe algo que eu achei bem interessante, que é a questão da gente inspirar as pessoas. Ele estava contando, por exemplo, que ele trabalha com a lenda do herói para explicar roteiro. E aí um estudante de 12 anos falou para ele, professor, eu vou escrever meu livro. Quer dizer, um estudante de 12... Oh, Jaime acabou de entrar. A gente estava falando de você aqui, grande Jaime, falando da nossa live da semana passada. Marcelo já entrou aqui, eu consegui falar com ele, mas ele está com alguns problemas técnicos, a gente está tentando resolver para que ele possa entrar na live. A gente acredita que seja o sinal de internet dele que está fraco. Mas eu estava falando justamente sobre você, o nosso bate-papo que a gente teve sobre inspirar os estudantes
às vezes com atitudes, um bate-papo, ou então com os nossos trabalhos que nós fazemos em sala de aula, pensando em ampliar os horizontes, e principalmente com jogos, que nós podemos inspirar os estudantes para serem programadores, game designers, artistas gráficos, a depender da temática do jogo, ser historiador, ser cientista, e por aí vai, né? Então, nós podemos abrir um leque bem vasto de participações, de horizontes para que os estudantes possam pensar em carreiras futuras, em cursos futuros que podem vir a fazer, ou mesmo planos de vida, né? Então, vale a pena a gente pensar e inspirar para a vida. E cabe a gente ter esse lado. E às vezes a gente pensa, não, o jogo tem um fator de diversão, não tem. E um ponto até que eu queria aproveitar para discutir, eu estou justamente escrevendo um artigo da UFBA, e eu estou fazendo arte e educação na UFBA. Opa, deixa eu ver aqui, já me está escrevendo aqui. De maneira geral, é muito importante esse trabalho de incentivo, com certeza. E aí, lendo alguns livros e relendo outros materiais para escrever o artigo para entregar na especialização da UFBA, eu estou relendo o livro de Huizinga, que é Homo Ludens, e aí ele faz uma discussão que eu achei muito interessante para abordar até e trazer esse bate-papo até para uma live futura, que já pensou, com essa questão da profissionalização dos jogos serem tão detalhados, de hoje em dia você ter campeonato, de você ter organização, ter vencedor, prêmio. Marcelo voltou. Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui, Marcelo. De que forma isso interfere no lado lúdico dos jogos? Eu acho interessante esse bate-papo. E aí eu quero fazer uma live abordando esse assunto. Trazendo aí Marcelo agora, vamos ver. Agora vai funcionar aí, Marcelo. Aê! Finalmente! Tá dando pra me ouvir seu aí? computador... Não, eu tô conseguindo te ouvir, sim. Rapaz, eu acho que... Aí, ó. O Jaime tá saudando você aí, ó. Jaime Azevedo. Sim. Inclusive ele que sugeriu que você participasse, viu, cara? Foi? Que maravilha. Foi a sugestão dele. Aí o que eu tava até falando. Sua internet tava com vírus aí, viu, Marcelo? Pois é, man. Meu Wi-Fi tá terrível. Eu tô aqui no Wi-Fi e 3G ou 1G ao mesmo tempo. Ah, certo. Sim, cara, então se apresente. Eu sei que você tem diversos nomes aí, que é Paulo, Marcelo, não sei o que, mas não sei o que, Espínola. Se você quiser apresentar todos os nomes. Com certeza. Deixa eu ajeitar aqui essa haste. Pronto. Bom, boa tarde, né, já? Boa tarde. Boa tarde. Para quem não almoçou ainda, bom dia. Meu nome é Paulo Marcelo, Espínola Ramos Pereira e Pereira. Tem um I também no meio. Eu sou professor da Universidade Estadual da Bahia e também sou modelador freelancer 3D, tridimensional. Eu sou responsável na UNEB pelas aulas de 3D e animação também no curso de jogos digitais. E é isso, basicamente. Se quiser eu repito os nomes para você gravar. Não, fique tranquilo. Basta lembrar do Marcelo, já tá valendo, né, Paulo? Marcelo é bom. Sim, é o seguinte, conte um pouquinho pra gente dessa experiência que você desenvolve dentro da UNEB, e eu gostaria que você depois falasse se é possível a gente levar para a sala de aula essa questão de trabalhar com modelagem 3D, com estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, e de que forma isso poderia ser feito. Tá certo. Tem aquela conversa, né, de que o novo cidadão precisa aprender a programar, precisa aprender vários outros tipos de conhecimento para o cotidiano deles, né, digamos assim, para ele ser um melhor profissional. Eu acredito que entender de 3D, obviamente, é algo que faz parte desse grupo.
ainda mais com essas permissibilidades que você consegue hoje em dia com impressão 3D, por exemplo. Tem gente fazendo peças pequenas para consertar eletrodoméstico, para consertar coisas da casa deles mesmo. Inclusive calço de porta, por exemplo, impresso em 3D, e decoração também, né? Então, é com certeza um conhecimento que, apesar de não ser exatamente acessível, eu diria, com muita facilidade, é algo pertinente. Algo que se tornará acessível também com o passar dos anos. O trabalho que a gente está fazendo na UNEB, atualmente, ele é de... Bom, o curso é um curso de jogos digitais, obviamente. Então, o meu objetivo lá, com as 2 matérias de 3D que nós temos, é, primeiro, oferecer a base do que é o trabalho com modelagem 3D, e depois oferecer detalhes pertinentes à área de jogos, que, de certo modo, a modelagem para jogos é muito particular. A explicação mais rápida que eu posso oferecer é que o jogo, ele tenta pedir do computador para criar a imagem em tempo real. Você vai andando e o mapa vai abrindo, você vai descobrindo novos lugares, e tudo isso vai acontecer no mesmo tempo da realidade, digamos assim. E se você tem uma diferença, você começa a dizer, tá lagando, tá difícil de jogar, o personagem anda sem eu pedir. Tudo tem que ser ao mesmo tempo. E como isso exige muito do computador, a modelagem para 3D sempre tem que ser muito bem pensada. E tem que ser simplificada. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é justamente já pensando para a sala de aula. Você trabalha com os estudantes da UNEB que já são no nível superior. No primeiro contato que eles têm com 3D, os que não têm experiência, como é que eles se comportam? É mais fácil? É mais difícil? Às vezes eles apanham um pouquinho para começar a aprender a modelar? Alguns desistem? Como é que funciona? Eu quero você perguntando isso até para ficar como um lado mais curioso de qual a metodologia que você utiliza e que, de repente, o professor que está ouvindo a gente aí, que é do ensino médio, pode tentar fazer isso em sala de aula, por exemplo. Eu posso dar um exemplo prático disso, prático até demais. A primeira vez que eu conheci 3D, que eu fui apresentado ao 3D, eu odiei. Porque era basicamente uma expansão de projeção geométrica, digamos assim. Puxar aresta, puxar vértice e controlar o modelo desse jeito. 3D só foi fazer sentido para mim, eu escolhi isso como minha vida, digamos assim, minha vida profissional, foi quando eu conheci escultura dentro do 3D. E escultura é algo parecido como argila tridimensional, digamos assim. Você brinca de massa de modelar dentro do programa. E aí foi fazer sentido para mim. Então, a verdade é a seguinte, as pessoas têm várias respostas ao primeiro contato ao 3D, e é da responsabilidade do professor, basicamente, ter a sensibilidade de entender qual é a melhor abordagem para eles, entende? Agora, de repente, você não acha que, a depender do público, para um primeiro contato já vale a pena, por exemplo, levar alguns personagens já semi-prontos e fazer alguns ajustes menores? Porque eu falo isso porque eu tenho essa experiência com 3D e já lidei com públicos, às vezes, completamente leigos. E aí, os que têm alguma noção querem avançar mais, e os que não têm noção nenhuma, não têm o hábito de lidar com 3D, falam, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí você tem que, às vezes, balizar esse lado, né? E, de repente, talvez levar objetos semi-prontos, ou então mesmo trabalhar com polígonos. E aí tem mais gente aí entrando. Cristiane, que maravilha. Minha prima, né? E sim, Fred então, também. Sim, Fred estava aí online, não sei se ainda está. Então, aí, nesse caso, o que é que você daria de dica, por exemplo, para um professor que está no ensino médio e quer começar a trabalhar com 3D? Qual programa? Que programa poderia levar para a sala de aula? O que é uma técnica, alguma estratégia?
uma coisa que eu fui apresentada recentemente é a ideia de objetos de ensino. Fred tá aí, Fred tá aí. E o objeto de ensino é algo que é muito trabalhado. Inclusive, teve um mestrado recentemente lá na UNEB que usou muito do Blender, que é o programa que eu uso principalmente hoje. Sim. Para quem não conhece o Blender, Marcelo, eu sempre faço esses esclarecimentos para o público que não tem o conhecimento da ferramenta. Então, o Blender... Mas eu faço Você vai isso. explicar? Sozinho, com certeza. O Blender então fale aí sobre o Blender. O Blender é uma ferramenta 3D com o objetivo de ser mais expansiva e geral possível, de oferecer para você todas as funções que você precisa para trabalhar com 3D. E ele é gratuito, ele é um programa aberto que pode ser baixado a qualquer momento, inclusive agora, se vocês estiverem vendo essa live aí. Jaime já está ali, sendo fã do Blender também. Mas é isso. O que eu queria dizer é o seguinte: para ensino médio, para essas coisas, a ideia a introdução da necessidade e da graça do 3D, eu diria, poderia ser com esses objetos de ensino, obviamente. Você faz os objetos de ensino dentro do 3D e traz eles para a sala. Teve esse mestrado que eu ia mencionar, inclusive, ele resolveu usar o Blender para criar objetos de ensino de matemática. Então, aquela historiazinha de calcular a circunferência da Terra e tudo mais, baseado na altura da pirâmide, alguma coisa assim, você vê isso acontecer através do 3D. O aluno vê isso acontecer. E eu, como adulto, vi aquilo e falei, nossa, que bacana. Que aí, no caso, você pega os objetos e depois faz você vai modelar ele em 3D e depois imprimir na impressora 3D, não é isso? É possível também. É possível. Não, mas eu tô falando, esse exemplo que você citou foi dessa forma ou só trabalharam com 3D? Ele só trabalhou com 3D. É como se fosse um jogo interativo para o aluno. Agora, bacana. A ideia Inclusive, até isso que você estava falando do Blender, ele tem um lado de ter a Game Engine embutida nele, que você pode desenvolver um jogo mais simples, obviamente. E ele, inclusive, trabalha com a programação em blocos, né? Que pode ser uma maneira de se trabalhar em sala de aula. Agora, assim, só fazendo um esclarecimento, Marcelo, que assim, já é algo que vai demandar um esforço maior, um conhecimento da ferramenta, de repente algum suporte de alguém que trabalha na área. Mas a gente está trazendo alguns elementos para que possa ampliar os horizontes também dos professores, né? E aí, pode continuar, cara. Não, beleza. Voltando à ideia do primeiro contato com o 3D também, tem uma característica de admiração da minha parte pelas pessoas que aprendem 3D sozinhas. E eu conheço muita gente que sentou e começou a estudar e aprendeu Blender, por exemplo, sozinho. Eu acredito que isso é muito difícil de fazer ainda. Você precisa de um pequeno empurrãozinho. Então, é uma necessidade extrema, eu diria, por parte do professor, de ser capaz de ensinar isso para os alunos. Porque é complicado você começar sozinho. É uma questão de perspectiva, de pensar em 3D ao invés de pensar em 2D, como nós estamos acostumados. Então, tem sempre muitas barreiras entre o aluno, o Blender e o professor. Não, e o professor não, e o aprendizado, digamos assim. Sim, isso que você falou é algo recorrente que eu costumo ouvir a respeito não só do Blender, mas das ferramentas em 3D em geral, que é no primeiro contato as pessoas aprenderem a utilizar a câmera, a se situarem naquele ambiente utilizando os eixos X, Y, Z, como é que faz para observar, não se perder ao girar as coisas e ficar onde você saber que ângulo você está enxergando, o que é que você está fazendo direito. Então, esse é um ponto que eu... Objeto. Sim, controlar o objeto e a própria visão que você tem para modelar dentro daquele ambiente, por exemplo, né? Que aí é uma coisa que às vezes demanda um certo período de adaptação. Mas aí, então, é isso, que esse papo, a gente já começou aí com um lado bacana, você já trazer isso desse trabalho da UNEB. Agora eu queria que você contasse um pouco como é que vem sendo os resultados com os estudantes da UNEB, que nível de modelagem 3D eles vêm chegando,
Porque o bom é que vocês têm um período do curso inteiro para ir desenvolvendo o 3D, né? E ao Sim, final, quando eles vão entregar, eles já estão com a experiência. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ver projetos lá da UNEB, que você mesmo mostrou, que no início, tanto a modelagem quanto a programação, saía o projeto, mas ainda estavam em fase de aprimoramento, de aprendizado, e à medida que iam avançando no curso, os projetos iam ficando mais refinados e mais trabalhados, né? Eu queria que sim. você falasse um pouco desse avanço dos estudantes, que você contasse esse lado aí, de como é que eles vão se apropriando do 3D, de como é que eles vão adquirindo mais experiência. E além disso, fale também de coisas um pouco mais avançadas, fale de textura, fale de outros objetos que vocês trabalham, que eu sei que para a sala de aula talvez não entre tanto esse lado. Mas, por exemplo, talvez abrir uma malha de um objeto simples, talvez até funcione também em sala de aula, né? Não, com certeza. Puxando desse assunto que você pegou por último aí, a ideia de abrir malha de projeção UV, como a gente chama, XY, né? É muito importante, inclusive, para visualização do ensino de matemática, por exemplo. Quando Isso o aí é aluno uma não. planificação, né? Planificação. E também para geografia é interessante, né? Poderia ser, com certeza, um objeto de ensino interessante para essas aulas. Falando sobre a evolução dos alunos da UNEB, em particular, a gente está formando, nós formamos agora, nossa primeira turma, vai começar o processo de conseguir os diplomas, e nós tivemos dois projetos finais envolvendo TIZ, Sim. e dois de uma turma se não me engano, são 9 alunos. Dois deles foram para 3D. E os resultados foram surpreendentes, eu não vou mentir. É uma evolução que é justificada tanto pelo ensino quanto pela prática, eu diria, porque eles conseguiram trabalho com 3D. Trabalho tipo de carteira assinada, assim, para gerenciar um grupo de desenvolvimento 3D, inclusive 3D para jogos, dentro de uma empresa. E isso é muito, muito interessante, porque são poucos os estudantes que conseguem essa relação entre o que eu estou aprendendo dentro da faculdade e o que eu estou fazendo no meu trabalho. Então, obter esse resultado tão grande como a gente teve na UNEB foi espetacular. Mas E uma coisa que. há uma evolução no sentido de começaram em um ponto e terminaram em outro, mas eu diria que a coisa mais importante para um aluno que está querendo aprender não só 3D como qualquer outro assunto é interesse. Se você tem Sim, interesse, você tem uma necessidade de manter isso na sua vida. Você tem que acordar amanhã e trabalhar nesse assunto, você com certeza vai evoluir nele. mas uma dica, Marcelo, que eu dou, assim, para quem trabalha com games desde 2007, é que tem que começar dentro da universidade. Dentro da própria universidade, se você já souber o que você quer e que caminho você vai seguir, já fica muito mais fácil para trilhar esse caminho e até para você começar a direcionar com quem você quer se relacionar, com quem você. Porque, por exemplo, se você quer trabalhar com 3D, já começar a procurar mentores, pessoas que trabalham na área com 3D, já começar a bater um papo desde cedo com essa galera. Se você quer ser dono de estúdio, bater um papo com alguns donos de estúdio, por aí vai. Então, e Sim. isso faz um diferencial muito grande, que é o ponto que você estava falando de estudantes que dentro da universidade já conseguiram entrar em empresas, porque assim, a meu ver, essa aproximação já tinha que ser feita logo, eu vou ser um pouco exagerado, cara, mas eu acho que desde o primeiro semestre já bater um papo com as empresas, até para, não que nesse caso você já domine o que é que você quer, mas para você começar a pensar o que é que você quer, para quando você partir para os próximos semestres, poxa, eu vou ser o quê? Vou ser roteirista na indústria? Eu vou ser dono de estúdio e vou gerenciar a equipe? Eu vou ser o cara do 3D? Eu vou ser o cara da programação? Eu vou ser a game designer? Qual vai ser o meu papel dentro da indústria? Eu acho que Você é é um empresário? ponto.
No meu caso, atualmente, eu sou um pouquinho de tudo dentro da empresa, né? Desde do cara do marketing até o cara que está trabalhando, sabe-se Deus mais o que, né? O que aparece aí, tanto que a gente tem, por exemplo, deixado de ir para eventos, porque acabou sendo um pouco um ponto que a gente começou a decidir não ir para eventos por não ser nosso foco atualmente. A gente só vai para eventos que sejam muito chaves e mesmo assim a gente não vai como empresa, a gente está indo mais como um participante e se for o caso, bate o papo com a galera lá na hora. Ou então, se for para ser um convite, às vezes numa mesa, de um bate-papo, a gente até aceita, mas para stand, por exemplo, como a gente ia para vários eventos e tal, a gente tem evitado isso. Porque a gente começou a pensar justamente no nosso propósito, no nosso foco. E isso aí foi o lado empresarial que me ensinou, Marcelo. De Com ter certeza. de ter propósito no que eu quero fazer e aí pesar essas escolhas para isso. E eu vejo em sala de aula mesmo, eu passei a ensinar os professores, quando a gente fala em jogos, que eu digo para eles, olha, vocês querem fazer um jogo para sala de aula, beleza. Mas qual é o propósito que vocês querem desenvolver esse jogo? Esse propósito, por exemplo, vai ser para ampliar os horizontes dos estudantes, como, por exemplo, mostrar novas carreiras, novas profissões, pensar em ensinar para a vida. Alguns professores querem, por exemplo, só aumentar a nota dos estudantes, mas outros pensam em realmente querer mudar a vida da galera, sabe? Então é isso. E aí a gente consegue, com às vezes pequenas atitudes, conversas, mostrando alguns exemplos disso. A própria modelagem 3D eu vejo como um campo fantástico, porque hoje você estava falando justamente dessa integração hoje em dia de 3D. Hoje em dia você tem próteses, você tem órgãos que são feitos em 3D e acabam substituindo mecanicamente Só um órgãos. momentinho. Só falar uma coisa sobre o que você estava falando antes, sobre o propósito, que é um tema muito interessante, ainda mais para a nossa área. Até para o estudante, até para a pessoa que está querendo um emprego, digamos assim, encontrar esse propósito é interessante. Como eu falei, a ideia de deixar um pouquinho de lado essa ideia de que você só pode ser empregado, por exemplo. Você pode ser empresário, você pode fazer o que você quiser, basicamente. Mas para quem quer achar um emprego dentro por exemplo, de um estúdio de jogos, hoje em dia, é muito mais você vai ter muito mais êxito no que você quer fazer, tendo propósito, mandando seu currículo para apenas um ou mais, ou 3 no máximo, estúdios que são parecidos entre si, por exemplo, ao invés de mandar o seu currículo para todo mundo. Porque quanto mais você focar, mais o seu trabalho vai refletir nisso, mais as características que você está adquirindo dentro da sua vida profissional vão ser também focadas. Então, a chance de você conseguir esse emprego aumenta. Sim, concordo com agora você. Você falou agora depois de 3D e de 3D. A maioria das faculdades hoje, tanto públicas quanto privadas, já estão munidas de impressoras 3D. E as 2 que eu tive a oportunidade de conhecer até hoje, essas impressoras ficam lá. Você raramente vê elas sendo utilizadas, tanto pelos alunos ou pelos professores. Normalmente ocorre quando um professor em particular pede uma tarefa dentro dessa impressora. Daí é uma correria louca, todo mundo faz e termina o serviço e a impressora fica lá parada. Quando é uma realidade que já chegou para muita gente lá fora, por exemplo, é uma realidade que até já foi embora para muita gente. Tipo, algumas possibilidades que a impressão 3D tinha já foram descartadas, digamos assim, ou então, precisa esperar um pouquinho mais para melhorar esses processos daqui. Mas é algo que podia estar muito mais incluído no currículo dos alunos. Sim, inclusive, por exemplo, para fazer os próprios jogos, criar as peças dos jogos, criar. Eu falei de um ponto mais ligado à saúde, à tecnologia, que seria algo muito mais avançado, mas a gente também pode pensar nesse lado lúdico, do lado da diversão, de criar tanto esculturas, que você já tinha falado, né, de modelar no 3D e aí gerar essa escultura para decoração, peças de jogos, elementos que podem ser usados no dia a dia, o próprio calço de porta que você estava falando, criado no 3D. Como você pedir peça para o seu jogo impressa em 3D pela internet.
Sim, Você, e- sim. que é justa, é esse ponto que eu ia dizer, é bem bacana isso, você pedir as coisas pela internet em 3D, e se tiver impressora, ó, deixa eu ver, já me tá falando, o pessoal do Centro Juvenil está imprimindo máscaras para combater a Covid lá no centro, no caso, com as impressoras 3D. Ah, bacana. Sim, eu vi que tem uma galera que está se reunindo aí. Ah, tem alguém que entrou, acho que foi Vitor Cardoso que acabou de entrar aí. Tem uma galera que está entrando agora. Sim. Eu acho que foi Vitor, não tenho certeza. Tem Foi uma galera Vitor e entrando aí. Emerson eu não conheço. Aliás, eu acho que eu conheço o Emerson sim, viu? Olhando. Mas sim, 4.000 unidades de máscaras impressas? Sério mesmo, Jaime? Ah, é bacana. Mas aí veja que a gente pode justamente pensar na modelagem 3D, tanto para o universo do entretenimento, pensar em jogos, pensar em sala de aula, pensar em saúde, pensar em tecnologia. E aí, Marcelo, você que tá nessa área aí, velho, é jogador nessa área, né? Você adicionar a característica do volume dentro do computador é uma coisa que pouca gente tem acesso hoje em dia. Sim, E volume é o Z, né? O nosso Z, XYZ, ele é exatamente o melhor link que você pode encontrar entre a vida real, entre a nossa realidade e a planificação do computador. É sim. como eu digo, como eu falo sobre jogos. Você tem o cinema, que é audição e visual, cinema, vídeo, tela, qualquer coisa, e você tem jogo que adiciona interação também. Eu acho que o Z é justamente o que o 3D pode adicionar. Tá fazendo Sim, tipo um campeonato. deixa eu ver aqui, ó. Teve gente que mandou oi aí. Eu acho que está falando de um campeonato para imprimir máscaras em 3D para combater o Deixa eu coronavírus. ver. E pode ser interessante, né? Aquela ideia que estava tendo também da máscara de Sim, garrafa PET, né? é isso mesmo. Parece que é isso mesmo que ele tá falando. Eu só dou uma Jaime tá mudando olhada. o mundo. Mas eu vi também que tem gente da UNEB que tá fazendo questão de máscara e outros. Eu vi que tem isso também. Que, Tem na isso? verdade, se for, tem um professor aí da área de inovação que eu vi que ele estava postando e eles estavam fazendo isso. Eu vi que várias pessoas se uniram aí nesse propósito. Mas vamos voltar agora para falar do 3D, jogos e sala de aula, né? E principalmente esse trabalho aí que vocês vêm desenvolvendo na UNEB. Uhum. E eu A acho gente que está é na um beira ponto. a Vá, gente tá pode na falar. beira de começar o ensino, a base de 3D com outra turma, inclusive. Eu estou nesse processo, só preciso o coronavírus diminuir um pouquinho aí para eu poder dar aula de novo. E deixa eu perguntar, vocês estão trabalhando nesse período? Estão em home office trabalhando com EAD? Então deram uma parada? Como é que está a situação atual? Por coincidência, o fim do mundo coincidiu, vamos fazer um eco básico, coincidiu com o encerramento do semestre. Ah, Então, está certo. passando por um momento breve assim, de recesso, que vai até o dia 13 de abril, e voltamos no dia 13. Ou Ah, não. quem sabe, né? Ou, Ou volta online, né? ou volta online. Sim, então a gente já falou um pouquinho sobre a questão da modelagem, falamos um pouquinho de planificação. E que tal falar um pouco de animação, de personagens, de Animação de vídeo? personagens. Quem gosta de animação tá vendo a invasão de 3D, basicamente. Eu estava conversando com uma aluna que gosta muito de anime, por exemplo, e ela estava comentando: é mais fácil você fazer animação 3D ou mais difícil? Porque cada vez que ocorre, por exemplo, uma tomada de multidão, assim, muita gente dentro do anime, eles partem para o 3D. E Sim, justamente porque eu não diria que é mais fácil, mas é mais otimizado, digamos assim. Você não precisa colocar tanto esforço na animação 3D do que na 2D. Justamente porque quando até porque você você pode criar os personagens, replicar e utilizar algumas coisas aí replicadas, né? tem, mas você tem a referência do volume no 3D. Quando você faz um zoom em 2D, você precisa desenhar aquele personagem grande, depois pequeno, depois menor, 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 e é um trabalho complicado.
com a característica do volume, você tem a referência lá. Aquele objeto é um objeto real. Ele está sendo afetado pela, se você quiser, né, obviamente, pela gravidade, e ele está sendo afetado pela perspectiva. Então, quando você dá um zoom no 3D, você simplesmente está movendo a câmera para trás. Você não precisa dar tanto trabalho assim, como no 2D. Agora, a diferença, uma coisa particular para falar, é como, por exemplo, a Disney e a Pixar, né, abraçaram o 3D para a animação deles e não perdeu, digamos assim, a mágica que você encontra, e você encontra essa perda em outros projetos de 3D. Tem muita gente que reclama, que não gosta, que diz que é ruim. Então, pode falar. A verdade é que a animação é um processo. A animação é uma técnica. E se você criar animação, seja 2D ou 3D, não utilizando técnica, não utilizando a base que você tem em livros, em relatos de animadores que deram antes, você vai criar uma animação ruim. Sim. Então, o seu objetivo é sempre aplicar a técnica, sempre aplicar a base do assunto, eu diria. Mas eu diria, o aspecto que eu vejo na modelagem 2D e 3D, claro que você tem suas diferenças pela própria técnica de criação em si, mas você consegue alcançar resultados muito bons em ambas, e aí vai depender da característica que você quer dar ao seu trabalho e da equipe que está trabalhando também, né? Porque, por exemplo, você tem, às vezes, uma mescla às vezes você pode partir para um stop motion, né? Que já é um outro esquema. E eu também já vi. E outra coisa, mano. Vai lá. E outra coisa, vai. Eu já vi, Marcelo, assim, animações 2D que a galera faz aquele esquema de camadas para fazer a filmagem, que o pano de fundo vai mexendo também, né? Que aí você tem os panos de fundo que se aproximam, se distanciam. Exatamente, mas todo em 2D, que aí você também consegue outros efeitos. Então, hoje em dia tem tantas técnicas, tanta coisa junto e misturada, que fica até difícil a gente dizer, poxa, isso é só 3D. Porque, inclusive, uma coisa que a gente pode dizer é o seguinte, que quando você parte para trabalhar com 3D, muitas vezes você utiliza técnicas do 2D dentro daquele ambiente 3D, né? Com certeza. E o contrário também. Por exemplo, a animação Klaus que teve no Netflix agora. Que tinha muita gente achando que era em 3D. Mas não, ela é 2D utilizando luz 3D, digamos assim. A luz bate no personagem naquela animação de um jeito que eles fizeram em particular, assim, como eles tivessem volume o tempo inteiro. Então dá a impressão de ser uma animação em 3D, mas não é. Que aí até se alguém me perguntasse, fizesse essa pergunta que a pessoa fez para você, se dá mais trabalho fazer animação em 3D ou em 2D, eu diria que vai depender da complexidade do seu projeto. Você pode fazer um 3D super simples e fazer animação. Não sei se vai ficar bom. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que pode ser feito. Você pode fazer uma animação simples em 3D ou em 2D e obter resultados razoáveis. Mas aí vai depender muito do propósito, da estética que você quer trabalhar, da equipe que você tem, dos resultados que você tem, né, Marcelo? E aproveitando até uma dica para quem quer trabalhar com jogos, com modelagem 3D em sala de aula. Sempre aproveitem as características da equipe, das pessoas que estão com vocês, dos estudantes. Porque muitas vezes a gente vê que a pessoa tem uma habilidade para modelar em 3D, mas não é muito boa em ilustração. E aí você quer exigir que ela faça uma ilustração. Geralmente isso não vai dar um bom resultado, né, Marcelo? De certo modo. Daí eu tô falando ali sobre o Aranha Verso e o Ori também. E sim, a mistura de 2D com 3D é particular. Você falou de stop motion, e eu estava vendo para um projeto que eu estou fazendo a ideia de que você faz o stop motion, você faz os bonecos, aliás, e você faz um escaneamento 3D desses bonecos e transforma eles em sprites para jogos. Entende? Você nem... um negócio que eu achei espetacular, assim. Mas, falando agora sobre... Você perguntou da capacidade, da habilidade do aluno, sim, de como ele é
mais habilidoso em animação, em ilustração. Determinada área, assim. E você focar a área é interessante às vezes, mas também a ideia, por exemplo, a ideia de você ilustrar, fazer um desenho, às vezes é com certeza mais visual do que fazer um texto. E, por exemplo, se nós estivéssemos agora numa mesa decidindo um projeto e você tem a visão do projeto, você é o game designer, certo? Beleza. Sim. Você faz um desenho, por mais terrível que ele seja, e me mostra, esse daqui é o personagem que eu quero. Não, mas eu não parecido. coloquei... Não, eu entendi o que você está dizendo, mas eu não estou colocando nesse sentido. Eu Não, eu como sei. um trabalho final mesmo, de entrega. Porque, por Sim. exemplo, uma coisa, a equipe, até bonequinho de palito para você fazer um... Não se ofenda, mas fazer um storyboard com bonequinho de palito, beleza. Porque tem uma galera que eu conheço, tem uma galera que eu conheço que desenha bem, que acha que o storyboard tem que ser uma história em quadrinho profissional. Então, calma aí, gente. Às vezes a gente, para passar informação para a equipe, às vezes um desenho básico funciona. Mas o que eu quis dizer, Marcelo, por exemplo, você está fazendo um projeto e você tem que entregar esse projeto, você está com a equipe. Você sabe que a pessoa que está trabalhando com você é boa no 3D, mas ela não é muito boa em ilustração, mas ela quebra o galho. Você vai fazer o projeto em 3D ou você vai fazer, se fosse a pessoa que vai te entregar a arte final? Eu faria em 3D porque ela tem habilidade maior com isso. Sim, entende o que eu com falo? certeza. Seria, por exemplo, eu digo, por exemplo, não. Faculdade, alguma coisa assim. Não, se for, por exemplo, um trabalho que, sei lá, no dia a dia, na convivência de um projeto, fazer uma ilustração simples, isso aí é tranquilo. O que eu falo é porque, eu falo isso, por exemplo, até em trabalhos em equipe, às vezes a pessoa tem uma habilidade, sei lá, em desenhar chibi, que é aquele desenho japonês, corpo pequeno, cabeça grande, e aí você quer que a pessoa desenhe o jogo com mais próximo do real. E a pessoa lhe diz, eu não tenho habilidade de se exigir, você vai pedir para acontecer uma catástrofe no seu projeto, por exemplo. E aí, por isso que eu estou dizendo, pensem em sala de aula, nas habilidades em que os estudantes estão trazendo para vocês, e até para explorar dentro do próprio jogo, se tem habilidade em programar, se tem habilidade em criar peças, se tem habilidade em escrever, em pensar o jogo, traz esse estudante para ajudar nessa parte mais específica. E aí, na questão do 3D também, se tem alguém que já manja do 3D, já utiliza na sala de aula como monitor, né, Marcelo? Pois é. E na verdade é um problema que eu estou enfrentando agora, porque eu não tenho aluno para ser monitor. E eu gostaria de que alguns pudessem ser já, porque a outra turma já formou, e essa turma de agora não pode fazer monitoria, porque eles não tiveram a matéria, né? Mas a ideia de aproveitar as habilidades que esses alunos estão trazendo um pouquinho para a sala de aula, é justamente, por exemplo, a razão que o nosso curso não tem um teste de afinidade, por exemplo, no início, para filtrar os alunos, digamos assim. A ideia, para fazer jogo, você precisa de múltiplas áreas. E quanto mais você conseguir abraçar, melhor ainda, né? Obviamente. Até advogado, você precisa de todas. Não, eu diria o seguinte, assim, para quem vai gerenciar o estúdio, quem vai ser dono de um estúdio, ou estar à frente da equipe, o próprio game designer tem que ter pelo menos uma noção do que é que está acontecendo ao redor, né? Porque, por exemplo, eu posso não saber programar, mas eu tenho que ter noção do que é que meu programador pode fazer e a tecnologia que ele vai utilizar para estar desenvolvendo, a linguagem, que tipo de plataforma a gente vai exportar, porque também aí vai envolver detalhes do próprio projeto em si. Como é que um game designer, para quem não sabe, eu sempre vou fazer essa tecla SAP, Marcelo, essa tradução aí, porque a depender de um público mais específico, que é o que eu trabalho, pode estar assistindo e não dominar isso, tá? Então, o que aí, é design? Eu fiz essa aqui em homenagem à Bia. O game designer, ele é a pessoa que cria a experiência do jogador. E aí esse game designer em si, ele vai trazer para o jogo, ele vai construir uma espécie de planta baixa que vai ser o guia para toda a equipe que vai desenvolver o projeto, né? Tô vendo que tem gente mais conhecida sua entrando aí, Marcelo. Bia, minha não aluna. Então,
cabe justamente a gente ter essa linha, Marcelo, de definir quais são os papéis de cada um e as habilidades de cada um, né? E aí quem tá, justamente as pessoas que exercem o papel de liderança nas equipes, elas têm que ter uma noção de de todas as etapas que são feitas aquilo que eu falei, eu não preciso saber modelar, mas eu preciso saber da noção, até que ponto você vai modelar o 3D e o que é que você pode fazer para dizer e dialogar com você, Marcelo, vou precisar de um personagem que seja low poly. Para quem não sabe, low poly são poucos polígonos, ou um personagem high poly, que ele é bastante, já tem mais detalhes. Vai ter, no caso, animação, essa animação vai ser de tal forma. Ou então, por exemplo, que você falou, essa tática de modelar em 3D, gerar os sprites, já é um pouquinho antiga, viu? Sim. O nome dela é pré-renderização, foi utilizada em vários jogos antigos. Diablo, por exemplo, sim, foi pré-renderizado. Se você parar pra pensar. Não, se você parar pra pegar. Mortal Kombat, cara. Sim, Mortal Kombat é das antigas e. Mais perto de uma fotograma. De foto em si. Não deixar de ser uma espécie de stop motion que eles faziam. Uma rotoscopia, eu diria. Como não, mas é porque eles faziam. Não, eles faziam stop motion, na verdade, e recortavam as imagens. Eles filmavam, né? Sim. Também. Sim. Praticamente dois eles filmaram. Sim, isso. Não, enfim. Você perguntou, e só fechando um pouquinho o assunto, a ideia de você precisar entender um assunto para poder gerir ele é importante, ainda mais no nosso caso, que é, no final de tudo, gestão de projeto. Por exemplo. Então, você tem que entender essas etapas, você tem que entender que aquilo dá trabalho, por exemplo, que aquilo é trabalho. E, às vezes, você não focar tanto o assunto com o aluno é interessante. Às vezes, o aluno que não sabe desenhar precisa fazer um desenho para ele entender o que está acontecendo ali, sabe? Para no futuro se tornar, por exemplo, um gestor de projeto, ele poder também ele entender o que esperar daquela pessoa que está fazendo a animação para ele. Sim, eu concordo com você, mas não necessariamente ele precisa dominar, ele precisa ter noção. Com certeza, você ter noção. E aí entra essa questão de ter a noção do que pode ser feito, às vezes, em parte pode ser pela experiência mesmo, de meter mão na massa e executar, seja o 3D, programar algo, tocar algo, ou o fato de observar outros fazendo e fazer parte de uma equipe que outra pessoa está fazendo e meter a colher ali, pedir para fazer de tal forma diferente e tal, mas já entender esse processo. Inclusive, eu vejo que é bacana, por exemplo, na modelagem 3D, é que você... uma coisa que me passou aqui na cabeça de trabalhar com questão matemática, de pensar no peso dos polígonos, a depender da plataforma, se o jogo vai ficar pesado ou não, de fazer justamente o aspecto high poly ou low poly, de que você vai ter que pensar nessa quantidade de polígonos para fazer o jogo rodar, né? Porque senão você pode ter um jogo pesado demais, por exemplo, que aí até algumas game engines você coloca a questão de redução de polígonos quando a câmera não está apontando, que aí as coisas vão se derretendo e diminuindo, né? Sim. A ideia de contagem de polígono teve um momento assim da nossa história de desenvolvimento 3D que começou a minguar um pouco. Os computadores começaram a ficar poderosos e você não precisava se preocupar tanto com isso. Mas aí chegou um carinha que é muito mais fraco, que é o celular. Então, contagem de polígono hoje virou uma coisa que é particularmente muito interessante. É muito importante também para o desenvolvimento, ainda mais quando você quer trabalhar com celular, com portáteis. E juntamente com isso veio também o fato de você ter que escolher os efeitos que você vai usar no seu jogo hoje em dia. Por exemplo, o portátil odeia luz, então você colocar muito ponto de luz dentro do 3D não é uma boa ideia. Então, acaba trazendo um pouquinho do início do 3D, de quando os modelos eram tipo 500 triângulos só, sabe? E dentro desse âmbito.
Uma coisa bacana também é que você falou aí de efeito e eu comecei a pensar em outra coisa, então eu vou trazer essa coisa para cá, que é a ideia de física. Então você tem simuladores de física dentro dos modelos 3D. Então se você Sim. quer fazer uma animação de um carrinho andando, de uma bolinha a bouncing ball, como eles chamam, mostrar para o aluno como é que funciona a inércia, tudo isso pode ser calculado, isso pode ser transformado em objeto de ensino e, obviamente, levado para a escola também. Sim. Hoje em dia, inclusive, você tem motores que funcionam e aí esse motor desmonta em várias peças e por aí vai. Mas Né? motográfico, quer dizer, fotográfico também tem esse tipo de sistema. Não, mas eu me referia a um motor, a simulação de um motor, literalmente, isso. Que ele vai estar funcionando com a queima de pistões e por aí vai que esse motor abre. Mas aí tem um motor gráfico, que aí a gente pode chamar aí que são, para quem não sabe, o motor gráfico, ele é um programa que faz a montagem do jogo. É o que a gente chama da Game Engine, o que ele vai fazer? Você vai fazer, você vai juntar o código com as imagens, com as funções, com o texto, com a música, ele faz toda essa junção e gera um jogo tão bonitinho que você vê rodando no seu celular, no seu console, mas por trás existe toda uma equipe trabalhando, existe o programador, existe o modelador, existe o artista, existe uma galera trabalhando em conjunto, né, Marcelo? Com certeza. É brincar de Lego e fazer jogo. Brincar de Lego, não, eu diria que é um trabalho que a gente tem que fazer muita pesquisa, tem que estudar, buscar algumas soluções, principalmente quando dá bug no meio de alguma parte do processo que você tem que descobrir o que está acontecendo. Essa é a melhor parte. A melhor parte, Marcelo, é quando você monta uma fase inteira pensando que vai rodar nos computadores da escola pública e aí você chega lá e não roda. E a solução prática é você pegar a fase, cortar no meio e aí montar um portal no meio que vai carregar a outra parte. Eu digo isso que foi a experiência que a gente já teve, sabe? Uma experiência básica de fazer modelar a cidade de Paris toda achando que vai rodar de boa e não roda. E aí você bota uns portais no meio lá para poder carregar a outra parte. Só isso. Porque o computador não aceitou, o computador. Você tinha que simplesmente, Marcelo, para poder rodar, botar a câmera em cima do personagem para não renderizar o resto. Só isso. Aí, para quem não sabe, para até entrar no. Explicar para as pessoas os professores que podem estar acompanhando, aí o que a gente falou do peso quando um jogo vai rodar em determinada máquina, ou no celular ou no computador. Se o jogo ele tem muitos, se ele tem muitos polígonos, ixi, nossa live vai acabar, Marcelo. Temos 25 segundos. 25 segundos? Galera, porque é o tempo do Instagram. 3D. Se despeça. E foi um prazer falar com vocês, Alexandre. Obrigado. O prazer foi meu, Marcelo. Eu agradeço. Muito obrigado.